Processando aqui para gravar. Ok. Gravando, né? Então vamos lá, simbora. Deixa eu ver aqui. Ok, gente. Então vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu comecei aqui, tá? Startei aqui para gravar a nossa tela, para a gente poder acompanhar em outros horários quem não conseguiu entrar. Então vamos lá, só recapitulando aqui. Tá aqui na aula Eduardo, Wilton, a priori por enquanto, né? Tem o Hugo, tem o João Paulo, a Juliana, Matheus, Pedro, Roberto, Juan e o Vitor. Pelo grupo do nosso Telegram, se eu não me engano, tem 29 pessoas comigo, né? Então, 29 membros comigo. No AVA, da última vez que eu tinha visto lá no grupo de participantes, a gente estava com trinta inscritos lá, 30 pessoas inscritas. E aí estava esperando rodar a rematrícula para poder confirmar as pessoas que estavam pendentes. Eu não sei se alguém que está aqui no grupo e está aqui nessa aula agora, nesse momento, estava com pendência na matrícula. Alguém estava com pendência? Eu não. Tá tudo ok, então, né? A priori. Porque se Sim. alguém tiver com alguma pendência, me fala que eu falo com Tassiana, certo? Então vamos lá. Recapitulando aqui o que eu estava falando, já que eu dei o start aqui para gravar. Eu recebi esse livro aqui novamente, que é Projeto Instrucional para Ambientes Virtuais, certo? Do professor Antônio Sims. Eu recebi essa semana esse livro. Eu entrei em contato com eles fizeram a doação do livro, é uma cortesia da editora. E é um livro atual, certo? É um livro de 2016, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. É, 2016. Aí foi publicado em 2017. E aí tem dois capítulos que eu gostaria de conversar com vocês hoje, tá? Que é o capítulo As Formas de Aprender e o capítulo Os Ambientes de Aprendizagem, tá? Porque a última parte fala sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Mas também tem um livro que é muito interessante, que dá para a gente pegar alguma coisa, que é esse aqui, ó. Novamente, Produção de Conteúdos Educacionais, da professora Andrea Filatro. Então, se vocês pesquisarem alguma coisa sobre design instrucional, vocês vão encontrar ela como referência. Então, ela é bem referenciada nessa área de design instrucional. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem esse outro que é como se fosse meio que um. Ela desenhou o livro, inclusive o layout do livro é cheio de fluxo, que é esse aqui. Cadê? Opa, deixa eu virar assim. Como preparar conteúdos para EAD, tá? Também é da professora Andréa Filatro. E o último, que é esse aqui, que também foi da disciplina de design instrucional, que eu utilizei, que é esse aqui. Aqui, pronto. A produção de material didático para EAD. Tem outro livro que eu acabei esquecendo de colocar aqui também. Enfim, eu tento depois pegar e mostrar para vocês, para não sair agora do fluxo, que é um livro que fala sobre teorias de aprendizagem para ambiente de educação à distância, que é muito interessante também. Se eu não me engano, foi a dissertação de mestrado de uma professora, e aí ela converteu esse material em um livro. E eu também utilizei na época nessa disciplina, que dá também para a gente fazer algumas observações em cima disso, certo? Desse material dela, porque tem a ver também com a disciplina que é Introdução de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Como é uma introdução, eu fico bem ansioso de querer pegar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter cuidado porque é apenas uma disciplina introdutória, tanto que ela é só de 30 horas, né? E o horário dela, se fosse na verdade, ela não é presencial, né? Ela é no formato EAD, que acontece no sábado, às 3 horas. Mas aí, por conta desse cenário que a gente se encontra agora, eu achei preferível que a gente fizesse apenas um encontro de apenas 1 hora para não ficar tão cansativo. Porque 3 horas sentado em frente ao computador, ou você está jogando, ou você está assistindo um filme para você conseguir se manter em fluxo. Porque se for aula, você não consegue, né?
Eu trouxe aqui até um cafezinho para poder dar um up aqui, um gás, para a gente poder manter aí o nível de energia, porque realmente, se você ficar escutando uma pessoa falando por 20 minutos, imagina uma hora, né? Tranquilo, gente? Vocês conseguiram visualizar bem aqui essas dicas de livros? Dá um ok aí, ou então manda um chat aqui só para eu confirmar, tá? Roberto colocou aqui, está bom. Vitor colocou, eu fui um dos que cai. Peraí, deixa eu ver rapidinho aqui. Caso para cair na turma, vim transferir da disciplina. Ah, então beleza. Tá todo mundo, a gente vai se encontrar aqui, todo mundo. Beleza, Matheus, Juan, João, Vitor e Juliana, Pedro, Hugo e Vitor. Beleza, gente? Ok. Beleza, então vamos lá. Eu vou logo responder a pergunta de Hugo. Eu tinha prometido colocar lá no Ava e acabei não colocando, me perdoe, Hugo. Peço desculpas pela falha, mas eu vou aproveitar e falar logo aqui rapidamente sobre o formato do avaliativo. Então, vamos lá. O formato avaliativo da nossa disciplina, o que eu planejei e conversei no primeiro encontro síncrono, né? Esse é o nosso segundo, aconteceu há 15 dias atrás, eu havia sugerido que a gente não fizesse avaliação convencional, né? Como a gente costuma fazer em algumas disciplinas, que é prova teórica, aferindo aí, digamos, o que você conseguiu compreender de conteúdo. Então, o que eu costumo fazer nas disciplinas que eu leciono é sempre pedir que as pessoas desenvolvam algum tipo de projeto, certo? E aí, nesse caso, para a disciplina de introdução de ambientes virtuais de aprendizagem, eu dei uma sugestão que a gente pudesse construir algum conteúdo que fizesse sentido para o que você vem aprendendo ultimamente, certo? Ou que, de repente, você queira compartilhar com outras pessoas alguma coisa que você já aprendeu e que você acha que é relevante para as outras pessoas. E aí eu sugeri que esse conteúdo ele pudesse ser criado considerando diversos formatos, né? Então, eu falei sobre a relação do podcast, né? Ou seja, se você quiser gravar áudios falando sobre a sua experiência de aprendizagem sobre alguma coisa em um ambiente virtual de aprendizagem, ou não, certo? Pode ser também, sei lá, você fez um curso presencial e o assunto é interessante, ou alguma coisa do tipo. Além do podcast, eu sugeri também, se alguém quisesse fazer gravações de vídeos, né, que podia ser vídeo curto, tá, explicando, falando sobre, ou querendo, no propósito de ensinar alguma coisa, ou também se você quisesse criar algum conteúdo no formato visual, né, ou seja, através de algum tipo de imagem, figuras ou fotos com algum texto. E aí a gente pode dar o exemplo da plataforma do Instagram como arquitetura para você compartilhar o conteúdo. Eu esqueci de mencionar, e aí aproveito e menciono agora, eu não lembro exatamente se eu falei, mas aí eu falo agora novamente. Teve um projeto na disciplina de educação à distância que a gente criou, o nosso projeto para toda a disciplina foi criar uma página lá na Wikiversidade. É um projeto da Wikipedia em que as universidades podem criar conteúdos, certo? Educacionais, Wikiversidade. Se você quiser dar um Google aí e colocar Wikiversidade, licenciatura em computação, UFRPE, você já vai encontrar lá um conteúdo que a gente colocou. Então, na época dessa disciplina, que foi há 2 semestres atrás, toda a turma se envolveu na construção de conteúdo para colocar lá. Então, o propósito do projeto foi a gente fazer resumos, né? Porque a Wiki é no formato de verbetes, né? Que chama verbetes, ou seja, conteúdos relacionados a palavras-chave. E aí, de repente, a gente pensou em colocar as disciplinas, a grade curricular, toda a construção do curso da LC, a gente estava alimentando lá na Wiki. Então, isso aconteceu por 2 semestres. Esse seria, na verdade, esse que eu digo é o semestre anterior, né? Que era o 2020.1. Seria a terceira experiência, então seria a continuidade, né? Então, se vocês perceberem, já tem vários conteúdos lá de várias disciplinas que foram produzidos pelos próprios estudantes. Eu ajudei em algumas coisas. E outra sugestão é essa: se alguém quiser utilizar a plataforma da Wikiversidade, que já está lá, o curso da LC,
e quiser construir algum conteúdo e adicionar lá, fiquem também à vontade com relação a isso. Então, a proposta desse projeto era exatamente facilitar para quem chegou no primeiro período e quer conhecer um pouco sobre o que é visto em cada disciplina ao longo da sua vida acadêmica. Então, a ideia realmente é preencher lá, né, alimentar cada semestre, cada disciplina com os conteúdos que vão ser vistos. Então, você tem uma noção, do que vai ser visto em cada disciplina. Por que isso? Porque às vezes a pessoa não sabe qual disciplina, às vezes o que é que vai ser visto, e aí geralmente esse tipo de conhecimento, ele é compartilhado. Eu devia até abrir agora, né? Deixa eu aproveitar e abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês já abriram aí, gente, mas deixa eu abrir aqui. Aí eu vou pedir para compartilhar o Wikiversidade. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou sempre estar fazendo essa pergunta para saber se vocês estão me escutando bem, tá? Beleza, Matheus. Eu vou abrir aqui a página bem rapidinho. Me dê um OK aí só para eu verificar se já apareceu para vocês. Apareceu para vocês aí? Massa, valeu, Juan e Vitor. Pronto, então, ó, aí na realidade, depois a gente pensou em colocar o departamento também. Eu vou até clicar aqui no DC para voltar. Então, digamos que a raiz do projeto ficou como DC, o FRPE, que é o nosso departamento, né, o curso que a gente está inserido, tá? Então, se a gente descer aqui na introdução, a gente tem os cursos do departamento, que é o bacharelado e a licenciatura em computação. A gente tem os grupos de pesquisa, ensino e extensão, e tem algumas informações aqui sobre matrícula, o SIGA, a biblioteca, o AVA da Rural, o Manual do Estudo Acadêmico. Isso aí depois a gente foi adicionando, mas vamos para o nosso foco, que é aqui a licenciatura em computação. E aí, se vocês já acessaram, mas enfim, eu estou aqui compartilhando com vocês, vocês vão verificar que a gente tem aqui o índice, né, que é sobre o curso, histórico, coordenação, funcionamento do curso, grade curricular. Eu vou aqui dar um foco maior na grade curricular. Então vejam que onde tem aqui o link já habilitado, já tem conteúdo de alguma maneira que foi introduzido pelos próprios estudantes ao longo dos 2 semestres, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui em didática. Tá aqui em didática, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pronto. A priori, só foi colocada a bibliografia, objetivo e ementa da disciplina. Deixa eu voltar aqui novamente para ir para um conteúdo. Deixa eu escolher outra aqui que tem um pronto. Vou pegar Psicologia 1. Deixa eu ver o que é que tem aqui em Psicologia 1. Pronto. Psicologia 1 teve um estudante que nesse semestre já desenvolveu aqui e compartilhou conteúdos que na época a professora, tem até aqui o nome dela, a professora Flávia Mendes, ministrou no semestre de 2019, e aí ele compartilhou aqui, ó, conteúdos que foram vistos na disciplina. E aí, se eu não me engano, foi até o aluno Juan que fez alimentou aqui esse conteúdo na disciplina de Psicologia 1, e a ideia foi exatamente ajudar o processo de aprendizagem dele, né? Ou seja, o conteúdo que ia sendo disponibilizado pela professora, então ele foi fazendo os resumos até para ir estudando sobre a disciplina, e ele percebeu que ajudou bastante e ele compartilhou com a professora sobre isso. E a professora deu feedback bastante positivo com relação a isso. Então, eu acredito que logo em breve a gente vai conseguir alimentar aqui toda essa estrutura, certo? Começou com a educação à distância, que foi essa disciplina, né, que, que onde começou a ideia desse projeto. Então, praticamente todo o conteúdo programático vocês vão poder visualizar aqui de forma bastante resumida, tá, gente? Porque é no formato da Wiki, sem ter muito conteúdo para não ficar tão pesado. Mas, por exemplo, se a gente for aqui em ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai ver aqui um pouco sobre exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, todo esse conteúdo foi disponibilizado pelos estudantes na época aqui da disciplina. E aí fica novamente a sugestão de projeto. Quem se sentir à vontade e quiser
a grade curricular, fiquem à vontade, tá, gente? Certo? Então vamos lá, só recapitulando, você pode produzir algum conteúdo em formato de podcast, em formato de vídeo, em formato de imagem por exemplo, para o Instagram, por exemplo, e se quiser utilizar a plataforma aqui da Wiki. Então essas são algumas sugestões que eu posso dar. Aí com relação ao que tipo de conteúdo, novamente, se você nesse intervalo de pandemia fez algum curso livre, assistiu a algum conjunto de aulas sobre um conteúdo que você acha que é importante para a aprendizagem dos colegas, não só do curso da licenciatura, mas, enfim, para toda a comunidade da universidade, você pode construir, tá, esse conteúdo em algum desses formatos. E aí, uma das dúvidas que surgiram nesse primeiro encontro 5 não era quanto de conteúdo que era factível, né, assim, para que a gente pudesse fazer uma avaliação. Eu dei uma sugestão de mais ou menos 3 conteúdos, tá? E aí esses 3 conteúdos que você sentisse à vontade e que fizesse sentido e que nesse intervalo de 3 conteúdos a pessoa pudesse aprender algo. E aí eu dei a sugestão para que também não ficasse muito pesado, mas também não ficasse muito superficial. Então, eu sugeri o número 3 porque aí de repente dá aquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Aquela ideia básica quando a gente vai escrever um texto em um tipo de redação. Então, que nesses 3 encontros que você possa construir seu conteúdo, você inclua nesse formato, né? De introduzir um conteúdo, desenvolve e concluir ele, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui para. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e voltar aqui para a tela do, do Meeting. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Beleza. Tranquilo, né, Hugo? Então vamos embora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, fique à vontade, tá? Se quiser me interromper e fazer alguma colocação, fique à vontade. Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre, nesses próximos 30 minutos que a gente tem, para não ficar tão intenso, sobre esses 2 capítulos que eu falei para vocês do livro do professor Antônio, que é o projeto instrucional para ambientes virtuais. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui na página 67. Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Se alguém não conhece, ou se alguém já ouviu falar sobre a profissão de design instrucional, eu queria só fazer aqui um levantamento inicial. Se quiserem escrever aí no chat ou falar aí no áudio, habilitar o microfone. Alguém já ouviu falar na profissão de designer instrucional? Roberto disse que não conhece, nem Hugo, Juliana, João, Hilton, Eduardo, Pedro. Mais alguém? Matheus. Ok. Então, vou levar em consideração que. Ok, o design instrucional. O design instrucional, gente, é uma das profissões do pessoal da educação que não necessariamente precisa ser alguém formado em educação, mas o design instrucional é aquele que vai desenhar algum tipo de conteúdo. Então, vocês, nesse projeto, vão fazer um exercício de um design instrucional, certo? Então, existem instituições de ensino, tanto privadas como públicas, que têm esse perfil de profissional no seu quadro de colaboradores. Então, por exemplo, digamos que a Universidade Rural, né, a UFRPE, ela vai contratar agora designers instrucionais para produzir conteúdo, porque a partir de 2021 a gente vai
é implantar o sistema de ensino híbrido, né? Então, o design instrucional vai ser contratado para começar a ajudar o pessoal que era, digamos assim, só tinha a vivência de produzir conteúdo em formato presencial. Então, ele precisa conhecer agora o passo a passo para construir conteúdo educacional para ambientes de educação à distância, né? Certo? Então, por exemplo, como esse livro aqui, tá? E, e esse outro aqui também da Andrea, né? Que bem aqui embaixo tem o nome Design Instrucional. Não sei se vai aparecer pela qualidade da transmissão, mas tem aí um tópico que é Design Instrucional. Então, no projeto de Design Instrucional, existem algumas informações que são relevantes para o designer começar a produzir seu conteúdo, certo? Então, por exemplo, para quem você vai produzir o seu conteúdo, certo? É uma pergunta meio que assim, meio óbvia, né? Mas nem todo mundo às vezes se preocupa. Por exemplo, vocês agora aqui nessa disciplina, né, que estão matriculados para cursar essa turma, eu acredito que cada um de vocês tem um conjunto de experiências de aprendizagem bastante diversas, né? Então, cada um de vocês aí provavelmente vai se adaptar ou vai ter uma preferência para estudar. Então, existem pessoas que têm maior facilidade para aprender através de recursos auditivos, existem pessoas que conseguem aprender melhor ou preferem aprender através de recursos visuais, e existem pessoas que preferem e aprendem melhor fazendo, e existem pessoas que gostam e aprendem observando. Isso são três exemplos que eu dei para vocês. E aí o design instrucional, ele precisa ter essa compreensão de quem é o público para poder começar a desenhar a estrutura do conteúdo que vai ser disponibilizado. Então, se eu sei que o meu público é um público mais jovem, então eu tenho que entender um pouco mais sobre a característica desse meu público. Se, por exemplo, eu trabalho em uma empresa que presta consultoria, onde as pessoas contratam os designers dessa empresa para produzir conteúdo para terceiras pessoas. Então, vamos dizer que Hugo, Juliana e Juan, a gente tem uma startup aí de produzir conteúdo em formato digital e tem uma empresa, uma corporação, por exemplo, do ramo bancário, certo? Digamos que um banco privado nos contratou para produzir conteúdo para fazer algum tipo de treinamento ou capacitação, enfim, algo que envolva aprendizagem para essas pessoas de um determinado conteúdo. Então a gente precisa compreender quem são essas pessoas lá desse contexto, qual é a faixa etária dessas pessoas, tentar identificar que tipo de idade essas pessoas têm para a gente poder adequar o conteúdo específico para essas pessoas. Então, esse é um dos primeiros cuidados e passos iniciais que o design instrucional tem que ter com relação ao público que ele vai atuar. Porque imagina aí, você, né, é uma pessoa que é muito simpatizante com o conteúdo utilizando realidade aumentada, né? Então, você projeta conteúdos utilizando realidade aumentada. E a gente vai produzir todo um conteúdo, por exemplo, para esse pessoal do banco, em realidade aumentada. Um negócio extremamente sofisticado, que envolve um gasto energético muito grande para produzir esse conteúdo. E enfim, sai um conteúdo muito massa. E aí você entrega esse conteúdo e todo mundo tem a maior dificuldade para compreender. As pessoas não conseguem utilizar, por exemplo, o óculos lá de realidade aumentada. Enfim, não é uma aprendizagem engajadora, as pessoas sentiram uma dificuldade muito grande e foi uma experiência muito ruim. Então, veja, por mais que você goste de algo, né, de uma plataforma, você sinta facilidade de aprender um determinado conteúdo utilizando uma determinada técnica, a gente tem que entender que cada um de nós tem uma maneira de aprender diferente. Então a gente precisa entender quem é o outro, né, essa pessoa que a gente vai disponibilizar o conteúdo, para que a gente possa entregar uma experiência engajadora. Então isso é muito importante. Então você pode produzir conteúdo de diversas maneiras, né? Eu dei esse exemplo agora utilizando realidade aumentada ou realidade virtual, mas você pode utilizar outros formatos.
também, como eu falei, né, o textual, um áudio, um vídeo, utilizar um formato que é chamado de microlearning, né, que a gente também conhece pelo nome de pílula de conhecimento, que geralmente o pessoal produz esses conteúdos mais rápidos, né, mais curtos, é o chamado de microaprendizagem, que geralmente é uma técnica utilizada para empresas corporativas, onde o perfil das pessoas de não ter muito tempo disponível, então eles aprendem utilizando esse formato de microaprendizagem, certo? Então isso é um ponto que quando a gente vai fazer um projeto de produção de conteúdo, né, vai desenhar, a gente precisa saber quem é o nosso público, né, para a gente poder entregar um conteúdo que tenha uma adesão fácil, certo? Primeiro ponto é esse. Outro ponto importante é você entender. Deixa eu voltar aqui. Eu tô pegando ideias desse livro aqui agora, tá? Daqui a pouco eu vou para o outro. Então, além disso, tem com relação às teorias de aprendizagem, né? Que tipo de teoria de aprendizagem a gente pode estar utilizando com aquele perfil de pessoas que vão aprender com aquele conteúdo que você vai construir, certo? Então, por exemplo, existe, eu acho que vocês já devem ter lido ou assistido alguma coisa sobre gamificação. Então, uma das abordagens que as pessoas também utilizam na hora de construir conteúdo é, por exemplo, utilizar a teoria de jogos para tornar a experiência mais engajadora. Ou seja, aquela ideia de você utilizar o recurso de recompensa para ganhar o engajamento do estudante. Então, isso tem muito a ver com teoria de aprendizagem sobre recompensa, né? Ou seja, você dá um estímulo e se a pessoa reagir àquele estímulo, você dá uma recompensa para ela, né? E aí eu acho que vocês mais adiante vão estudar. As pessoas que são do primeiro período vão lá estudar, se eu não me engano, ou em didática ou em psicologia, vocês vão ver um pouquinho sobre as teorias de aprendizagem. E aí tem uma teoria de aprendizagem que é exatamente essa, de você dar um estímulo e você responde com uma recompensa. Tem até um experimento do choque, se eu não me engano, não sei se foi com ratinhos, que ele dava um estímulozinho lá para dar um alimento e tinha um choquezinho lá para punir não sei se era o ratinho. E aí, com esse estímulo de punição e recompensa, você começa a criar no bichinho esse entendimento sobre o que você deseja fazer com ele. E se a gente for parar para perceber, as redes sociais elas estimulam muito a mente, né, de quem tá ali acessando, geralmente com coisas que te prendem a atenção, né? Ou seja, então é mais ou menos uma ideia de estímulo com recompensa. Então, ele vai colocando ali conteúdos baseados no que você vai consumindo para que você continue consumindo. Se bem que não é só isso, tá, gente? Então, existem outras coisas envolvidas com teorias da psicologia para te ter mais atenção. Então, isso tudo tem a ver com a forma como a pessoa vai aprender também, que é as teorias de aprendizagem. Então, isso é outro fato que é importante na hora de você construir um conteúdo, tá? Além disso, deixa eu só pegar aqui mais um ponto nesse outro livro e voltar para o que eu recebi. Cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Cadê esse aqui? Ah, tá. Deixa eu não sei se vai conseguir visualizar pela iluminação. Deixa eu ver. Acho que não vai ficar tão legal, não. Mas enfim, deixa eu tentar aqui aproximar. Aqui tem uma figurinha do lado, não sei, acho que não vai ficar legal. Ele mostra, se vocês quiserem dar um Google, no perfil de geração com relação a mídia e tecnologia. Então, a professora, ela coloca aqui três gerações, né? Que é a geração analógica, os imigrantes digitais e os nativos digitais. Isso aqui é outra informação interessante, porque, por exemplo, quem é lá das gerações mais anteriores, né? Que ela até coloca aqui ela faz um range aqui de temporal. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Por exemplo, antes de 1945, ela chamou de veteranos,
Tem os Baby Boomers, que é de 45 a 60, a geração X de 1960 a 1980, a geração NET, que é de 80 aos anos 2000, e a geração I, que é depois do ano 2000, que são as pessoas que já são as nativas digitais. Então, isso também influencia quando você vai produzir um conteúdo. Se uma pessoa que já tem uma certa familiaridade com o uso de tecnologias digitais ou não. Então, isso também é um fator importante a ser levado em consideração na hora de produzir o seu conteúdo, tá? Então, só para a gente ter uma noção bem rápida assim, existem mais coisas, tá? Que falam sobre o design instrucional na hora de construir o conteúdo. Mas só para a gente ter uma noção que o design ele tem que se preocupar com várias coisas, certo? Com várias características na hora de produzir o conteúdo. Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí só para eu. Beleza? Massa. Tranquilo. Pedro, João, Hugo e Eduardo. Beleza? Então, assim, é um mundo bem interessante, tá? Essa área do design instrucional. Tanto que esse outro livro, que é o Laranjinha, ele fala cada capítulo. O William está entrando aqui agora. Bom dia, William. Ele vai falar bem mais outras coisas. Então, fiquem à vontade, se quiserem questionar alguma coisa. E se acharem interessante, a gente tenta produzir alguma coisa a mais, fora o que a gente precisa fazer pela disciplina. Ok? Então, vamos voltar aqui. Agora eu vou pegar o projeto instrucional para ambientes virtuais. Então, já que eu falei rapidamente sobre o design instrucional, então quem vai produzir um projeto instrucional, ou seja, um projeto de um conteúdo educacional para ambientes virtuais, precisa também ter alguns conhecimentos específicos. Como eu selecionei as formas de aprender, eu achei bem interessante que o professor Antônio aqui, ele falou sobre tem uma carta chamada, na verdade é um relatório chamado da Unesco, que é Educação para o século XXI. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse relatório. Foi um relatório que foi publicado em 2015 pelo pessoal da Unesco. Tá? Então, foi o Jacques, o autor, Educação, um Tesouro a Descobrir. E ele citou aqui algumas formas sobre estratégias educacionais de aprendizagem. Então, ele citou alguns pilares, que é aprender a conhecer, o primeiro, aprender a fazer, o segundo, aprender a viver junto, o terceiro, aprender a ser, o quarto, o quinto, aprender a aprender, o sexto, aprender a pesquisar, o sétimo é aprender pelo erro, e o oitavo, aprender fazendo. Então, ele vai falar nesse relatório sobre essas diferentes formas de aprendizagem, tá? E eu achei interessante falar sobre isso nesse momento agora, porque quando a gente vai construir conteúdo, existem várias informações, né, que a gente precisa levar em consideração, como eu falei rapidamente sobre o design instrucional e, por exemplo, a teoria de aprendizagem, qual é a faixa etária da pessoa, se ela tem aprendizagem com aquela plataforma tecnológica. Mas aí esse relatório do professor Jacques, ele é bem interessante porque ele amplia um leque de possibilidades que levam em consideração outras possibilidades. Que aí eu vou falar sobre cada uma delas. Alguém já ouviu falar sobre esse relatório, gente? Do Jacques? Só para que eu tenha uma noção, se alguém já ouviu falar. João está dizendo que sim e Pedro também, né? Massa. Muito bom. Importante. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre eles, tá, gente? Então, aprender a conhecer tem muito a ver com uma das teorias de aprendizagem também, que fala que a gente precisa estar num contexto, né, de contato com o objeto para a gente começar a aprender sobre ele, tá? Então, é nesse contato que a gente vai tendo com um objeto que é desconhecido que a gente começa a ter
as primeiras noções do que aquilo pode representar para a gente. Então, a gente vai começar a criar representações e símbolos para aquilo que a gente está tendo contato. E aí ele vai falar aqui, é bem rápido cada, cada item que ele selecionou, que aí, por exemplo, ele vai dizer o seguinte aqui para a gente, ó. O significado da necessidade que as pessoas têm de compreender o mundo que elas rodeiam a partir desse contato que ela vai tendo. Então, se eu não tenho contato com alguma coisa, como é que eu vou desenvolver esse conhecimento a partir desse objeto, né? Então, eu preciso entrar em contato com o objeto para começar a aprender. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu ter contato com o objeto. Pense em objeto como qualquer coisa, tá? Pode ser um vídeo, um texto, um objeto físico de fato. Então, qualquer algo que seja factível para você construir um conhecimento. Vou tomar aqui só um golinho de água. Que minha voz já está indo embora. Aí o outro ponto é aprender a fazer. Que se vocês, eu acho que vocês já ouviram falar, existe uma chamada tal de cultura maker, né? Uma chamada cultura maker, que ela tem a ver com aprender a fazer e também aprender a aprender. Ou seja, você tocar no objeto, que também tem a ver com o aprender a conhecer, é você construir alguma coisa por você mesmo, né? Ou seja, através de um fluxo de informações, e aí você constrói o seu objeto, tá? Então, muita gente utiliza impressora 3D para nessa cultura maker, ou então também faz esqueleto de objetos com madeira, plástico, papel, enfim, constrói objetos e coisas a partir da sua própria experiência construindo o seu objeto, né? Então, eu não, eu não compro pronto algo, eu vou construir aquele objeto do zero. Então, é um negócio bem interessante que, que traz a sua bagagem muito forte para trazer a experiência de aprendizagem. E também tem muito a ver com isso, né? Aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a aprender. E aí, voltando aqui para o aprender a fazer, ele tem muito a ver também com o lado profissional. Então, as pessoas que querem desenvolver habilidades profissionais, para, por exemplo, para um mercado de trabalho, para desenvolver essas habilidades, ele vai chamar isso de aprender a fazer, ou seja, você, aquilo que a gente chama também de colocar a mão na massa. Então, você colocar a mão na massa para você ter aquela experiência e a vivência para aprender, tá? O terceiro ponto aqui é o aprender a viver junto, que esse é fundamental para que a gente possa ter um ambiente harmonioso, né? Um ambiente de convivência harmonioso. Então não adianta a gente ler livros, né? Tipo, eu apresentei três aqui para vocês. E, enfim, você ler livro, fazer cursos, se capacitar e você esquecer de que você vai conviver com pessoas e se você não tiver uma boa convivência com as pessoas, como é que você vai ter uma boa vivência, né, com essas pessoas? E aí isso tem muito a ver com as experiências de aprendizagem. E eu achei muito interessante que nesse relatório ele fala sobre isso. Aprender a viver junto. Porque se eu não tiver essa, essa noção de que eu preciso conviver de maneira harmoniosa com o diferente, como é que eu também vou aprender com a diferença, né? Então, ou seja, o Hugo que está aqui, Juliana, Juan, Roberto, deixa eu pegar aqui mais. Eduardo, João, Pedro, Williams, que entrou também conosco, Vitor. Eu acredito que cada um de vocês tem diversas experiências e experiências que eu não tive e que também cada um de vocês tiveram as suas e que cada um também não tiveram. E aí, se a gente tem esse contato, né, esse viver, aprender junto, a gente vai aprender muito mais coisas, vai ser um ambiente muito mais rico de aprendizagem e que se a gente não considerar esse tipo de vivência, a gente vai deixar de aprender muitas coisas boas. Então isso é muito importante, considerando ambiente de aprendizagem, certo? É muito importante. Então esse espaço multicultural possibilita uma aprendizagem muito mais rica nesse estabelecimento dessa convivência harmoniosa. Então a gente precisa aprender a conviver de maneira harmoniosa, considerando as diferenças
e os diferentes tipos de experiências de vida. Muito, muito interessante isso. Deixa eu só ligar aqui o cabo do computador que eu esqueci desconectado e apareceu aqui a mensagem que eu só tenho 30 minutos, mas eu vou colocar aqui na energia para evitar que a gente caia. Bem rapidinho, gente. Voltei. Então vamos lá. O outro ponto aqui é bem interessante que ele cita sobre aprender a ser, que é onde vem a responsabilidade social do indivíduo, que é um negócio muito interessante. Então, por exemplo, essa ideia do projeto que eu falei para vocês de compartilhar um conteúdo, ele tem muito a ver com esse fator aqui do aprender a ser. Porque são nessas experiências de você compartilhar aquilo que você aprendeu e você saber que aquilo vai impactar na vida de outra pessoa, certo? Então, imaginando que você vai compartilhar algo produtivo, né? Algo positivo, certo? Então, você vai compartilhar algo que você vai desenvolver em outra pessoa alguma competência, alguma habilidade, algo que vai ser importante para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, isso tem a ver exatamente com esse item que é o aprender a ser. Ou seja, qual o nosso papel, né? Qual a nossa responsabilidade enquanto ser nesse universo, tá? De aprendizagem, de educação. O que é que a gente pode contribuir com o outro e contribuir com a gente? Porque se eu estou contribuindo com o outro, por exemplo, Juliana produziu um conteúdo que foi muito importante para João, e aí de repente Pedro produziu um conteúdo que foi bem relevante para Mateus, que Mateus produziu relevante para Roberto, ou para Juan, e por aí vai. Então vejam que essa cadeia interligada de colaboração, ela acaba se alimentando e produzindo coisas bastante interessantes para cada um. Então é a responsabilidade que cada um de nós tem nesse mix de conteúdo que é compartilhado. Então são as nossas responsabilidades sendo desenvolvidas e o nosso dentro do nosso meio social. O aprender a aprender é o item seguinte, que é um dos assuntos mais falados. Quem teve a oportunidade de acompanhar alguma live por aí nesse intervalo de pandemia, que é a relação de você se adaptar. Ou seja, diante de tantas mudanças, de um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais volátil, né? Em uma sociedade que é maleável, tem até um conceito de sociedade fluida, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado um pouquinho também esse termo, onde a gente sempre está se moldando e tendo que se adaptar a realidades diferentes. Isso tem muito a ver com esse item aprender a aprender. E eu ainda adiciono mais outra palavrinha aqui: aprender a aprender e aprender a desaprender. Ou seja, a gente está nesse contexto aqui, nessa aula virtual, né? Separados fisicamente, mas conectados através da plataforma. Se eu tenho uma certa resistência a esse tipo de ambiente, eu preciso aprender a desaprender essa forma de resistência que eu tenho. Ou, por exemplo, se você estagia, você tem um estágio ou um emprego onde o contexto teve que ser modificado totalmente pelo momento que a gente está vivendo agora. E aí você teve uma resistência a essa mudança. E aí você teve que aprender uma nova habilidade. E aí nesse aprender uma nova habilidade, requer exatamente essa habilidade de aprender a aprender novas coisas. E, consequentemente, você teve que aprender a desaprender aquilo que antes fazia sentido, que hoje não faz mais sentido. Então, isso é muito interessante. E aí é muito, veja, esse artigo ele foi publicado em 2015 e agora em 2020 bastante atual ainda esse tópico que o professor Jacques colocou, tá? Então, para que a gente possa aprender a aprender, é bem interessante que ele coloca aqui um fato. Deixa eu só tomar mais um golinho d'água. Tô vendo que a gente tá chegando às 10 horas, tá? Eu vou tentar ser mais sucinto para a gente finalizar e não prolongar muito. Ele vai falar o seguinte, que a gente tem que considerar também que todas as pessoas que estiverem nesse momento de aprendizagem tenham
todas as condições iguais, né, de aprendizagem. Porque, por exemplo, se alguém tem alguma certa limitação, se você não entregar ou não disponibilizar o mesmo nível de entrega de conteúdo, como é que aquela pessoa vai aprender, né? Então, ele fala que a gente precisa garantir todas as condições de aprendizagem para todo mundo, para que todo mundo possa aprender da melhor maneira possível. Então, eu achei bastante interessante. O outro item é aprender pela pesquisa, que inclusive em uma das teorias da aprendizagem fala exatamente sobre isso, que é esse processo de busca e de observação que você vai ter sobre um objeto que é desconhecido, que ele vai também aguçar a sua curiosidade e vai te dar ali características para que você possa aprender sobre aquilo. Então, o aprender pela pesquisa é um negócio muito interessante e é bastante utilizado dentro das teorias de aprendizagem como um dos caminhos para que você possa desenvolver a sua aprendizagem. Mas não é puramente colocar uma missão, né? Tipo, pesquisem sobre tal coisa, né? É você ir junto com o estudante, né? Você participar do processo de pesquisa. Você, de fato, dá todos os caminhos necessários para que o estudante possa construir o seu conhecimento. Os dois últimos é o aprender pelo erro. Esse é bastante interessante. É uma forma de aprendizagem que requer bastante cuidado, porque algumas pessoas acabam não tendo experiências interessantes com uma aprendizagem baseada no erro. Ou seja, e aí o que é que acontece? Você cria certos bloqueios, né, com relação a esse tipo de aprendizagem, e aí você evita o erro, porque você teve uma experiência não tão agradável e você não quer aprender pelo erro, porque alguém te puniu em algum determinado momento, porque você errou alguma coisa. E a gente perde a oportunidade. Pronto, eu vou fazer o seguinte, William. Eu vou colocar. Aí a gente vai perder. Eu vou digitar. Assim que a gente fechar aqui a aula síncrona, eu digito lá dentro do Telegram. E aí me cobrem agora mesmo para eu digitar, certo? E aí, quando a gente tem experiências que não são positivas, com aprendizagem baseada no erro, a gente bloqueia, né? A gente evita o erro. Isso é muito comum desde a nossa infância. Sabe um exemplo? Quando a gente faz alguma coisa e aí a gente diz de maneira punitiva sobre aquilo que a gente estava fazendo, que aos olhos daquela pessoa é o errado. E a gente perde a oportunidade de aprender com o erro, porque a gente colocou um estímulo de punitivo. E aí a gente não, e a gente cria certos bloqueios. Sabe um exemplo bem interessante, que foi até dado por um aluno em uma sala de aula, quando a gente estava tendo uma aula, que foi o seguinte: se você hoje ultrapassa o sinal vermelho no trânsito, o que é que acontece? Alguém poderia escrever ou falar para mim? Eu atravessei o sinal vermelho, de carro ou de moto. O que é que acontece comigo? Multa, né, William? Sou multado. Depende, né, Roberto? Eu posso provocar um acidente, não é isso? Uma Não é cartinha do verdade? Detran chega na sua casa. Exato. Chegou uma cartinha do Detran, né? Então, esse tipo de aprendizagem é uma aprendizagem baseada em punição, não é isso? Então, se eu ultrapasso o sinal vermelho, eu vou lá, recebo uma cartinha na minha casa, ou de repente posso provocar até um acidente. Enfim, depende, né? Se a câmera, por exemplo, pronto, isso é outro recurso interessante. Se tiver um recurso de observação, pode ser que a pessoa até não passe, né, no sinal vermelho, ela já observa. Eu moro aqui num cruzamento e eu sempre percebo isso. Às vezes, quando eu vou para a varanda, às vezes um motoqueiro ou um carro, a pessoa fica procurando, né? Olhando assim no raio, no poste, se tem alguma câmera. Quando não tem, ele acelera e vai-se embora. É interessante isso. Se tiver algum recurso de observação, a pessoa até para e não comete aquela infração. Então, esse tipo de recurso é um recurso punitivo. Se você para pensar, as multas elas continuam acontecendo, não é verdade? Então, é um recurso para tentar ali educar
as pessoas, apesar de que existem pessoas que acham que as multas é um recurso de, enfim, né, para arrecadação de dinheiro, enfim, mas o propósito inicial pode ter sido até modificado, mas o propósito inicial é para que as pessoas se eduquem e elas compreendam e vivam uma educação no trânsito equilibrada. Mas, enfim, só para citar que esse tipo de abordagem é uma abordagem punitiva. E a punição, ela é um recurso que não garante a aprendizagem. Porque você pode verificar, às vezes acontece na mídia, a gente vê é, motoristas que ultrapassam aí a casa de milhares de reais em multas por excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, né, sinal vermelho e por aí vai. Estacionou em local indevido e a multa aconteceu e a pessoa não educou, né? Então a punição deixa bastante claro para a gente que ela não é um recurso muito interessante no processo de aprendizagem. Mas voltando para a ideia do erro, o erro pode ser um recurso muito, muito interessante de aprendizagem. E eu acredito que cada um de vocês já deve ter passado por ela, né, por essa experiência. Eu me lembro muito na graduação de uma prova que eu fiz, foi uma disciplina que eu cursei na época na graduação, que era chamada Eletrônica Geral. Ó, gente, são 10h04, mas eu já vou finalizar, tá? Para quem já tem outro compromisso às 10 horas, prometo não ultrapassar 10h10. Então, só para contar esse fato, dessa história, eu cursava uma disciplina chamada Eletrônica Geral. E na hora da disciplina, era lá no final do período, a gente teve uma prova prática e a gente tinha que montar lá um circuito, uma placa. E eu montei o circuito e chamei o professor para avaliar a minha performance, não, a minha plaquinha. E eu tinha testado antes de chamar ele, estava tudo ok. Só que quando eu chamei o professor, que ele pediu para eu fazer o teste na hora, não me diga o que aconteceu, que não funcionou a minha plaquinha. Não funcionou a minha plaquinha, eu entrei em desespero na hora e o professor olhou para mim e disse só assim: funcionando ok é 10, não funcionando é 0. Eu entrei em desespero na hora. Professor, mas estava funcionando. Ele disse: não, mas você está testando agora, não está funcionando, então é 0. Então, veja, esse tipo de exemplo, ela não leva em consideração a aprendizagem baseada no erro. Por quê? Eu construí todo o circuito, a lógica do circuito, e por algum motivo, algum erro, que depois eu vim descobrir que era um encaixe de um componente lá na hora que saltou, e a gente poderia ter feito uma avaliação ponto a ponto, né? E então, ó, aqui, ó, esse tipo de erro aqui, se você não verificar, ele pode provocar essa falha. Então, o erro seria o quê? O desencaixe de um componente provocado por algum motivo. E aí ele provocou essa instabilidade no meu circuito e ele só levou em consideração ou funcionando ou não funcionando. Então a gente perdeu ali uma oportunidade rica. Isso eu só percebi depois, né? Ele já tinha me dado 0 e ele não considerou toda a construção da placa, enfim, várias falhas na hora de avaliar. Então, por isso que num processo avaliativo, considerando também produção de conteúdo no design, que é outra fase lá do design instrucional, é a avaliação, é como eu vou avaliar a aprendizagem daquele conteúdo que foi disponibilizado. Então, vejam, gente, a aprendizagem pelo erro é muito importante. Então, estou dando aqui um exemplo que aconteceu comigo, que provavelmente vocês já passaram e vão passar por algum tipo de experiência, onde o professor ou a professora não leva em consideração a aprendizagem baseada no erro. Então, aprender pelo erro é muito importante. Então, eu me lembro isso como se fosse hoje. Foi uma noite, eu não me lembro exatamente o dia, né? Enfim, mas eu lembro que era a noite lá, eu fazendo a avaliação, sentada na bancada do laboratório, e o professor me dando lá o meu 0, e eu reprovei a disciplina, e eu tive que fazer novamente a disciplina, tudo do 0, mas enfim. E aí, isso me gerou, na hora, uma descarga emocional muito grande, que no semestre seguinte eu tive que cursar, mas enfim. Deu tudo certo, passei na disciplina, mas eu me lembro até hoje, com essa clareza de detalhes. Então, aprender pelo erro é uma variável muito importante a ser considerada. E a última aqui, gente, para a gente fechar, é o aprender fazendo, que como eu já meio que dei uma antecipada,
que é a cultura maker, né? Você colocar a mão na massa e você aprender fazendo a coisa. Então, isso é muito importante no processo de aprendizagem, certo? Deixa eu pegar aqui algumas observações. João colocou aqui antes sobre a multa, né? Às vezes é melhor uma multa do que correr o risco de ser assaltado. Ah, isso aí, pronto, isso é outra variável importante, né? O contexto que você está inserido no bairro, né? Enfim, o índice de violência, isso é outra coisa que ela que deve ser levada em consideração. Vitor colocou aqui manipulação de variáveis, eu acredito que ele devia estar falando sobre alguma coisa de programação, não é isso, Vitor? Não sei. Roberto colocou aqui, por que você não considera também tudo que a pessoa desenvolveu, exato, no aprendizagem baseada no erro? Roberto colocou ainda, a mesma coisa acontece na construção de algoritmos em uma linguagem de programação, exato. Você faz todo o código e não leva em consideração todo o processo de construção. O Hugo colocou aqui, estava observando no AVA, não sei se seria possível, mas na sua disciplina tem, logo no início, o design didático, tem um grupo de Telegram na sala do Meeting. Poderia criar um link biografia e nele colocar sugestões de livro. Ótimo. Vou fazer isso, Hugo. Muito bom. Que você encontrou e outros porventura encontrar. Beleza, eu vou fazer isso. Vou fazer essa inserção lá no design da disciplina, no design didático. E Vitor colocou aqui para o final isso, sobre o teu exemplo dos circuitos. Certo, gente? Então, eu não entrei ainda na outra parte, que era o capítulo seguinte, que era os ambientes de aprendizagem. Se vocês quiserem, gente, a gente pode fazer um encontro síncrono no meio da semana. Aí eu só peço que vocês confirmem lá no. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma enquete, fica mais fácil. Eu vou colocar uma enquete sobre um horário do dia e um dia específico. E a gente pode fazer mais um encontro síncrono. Lembra que eu falei que a gente poderia fazer outros não planejados? Que eu coloquei no planejamento a cada 15 dias, né? Então a gente pode fazer mais um exatamente pela necessidade, e aí eu posso fazer isso, certo? Eu vou colocar lá no grupo Telegram e a gente faz uma votação e novamente a gente deixa gravado para quem não puder assistir no horário específico e tiver curiosidade de ler o conteúdo. Beleza, gente? Então, a gente já chegou aqui a 10 horas e 10 minutos, certo? A gente conversou um pouquinho, só recapitulando. No início da aula eu dei alguns exemplos de livros. Vou pegar aqui a sugestão de Hugo, colocar a capinha desses livros lá dentro do AVA, para vocês visualizarem. Falei um pouquinho sobre alguns passos sobre o design instrucional e falei um pouquinho aqui rapidamente sobre o capítulo do livro Projeto Instrucional para Ambientes Virtuais, do Antônio, especificamente o capítulo 9, que é as formas de aprender, e a gente vai tomar esse encaminhamento que é a gente tentar fazer uma aula, mais um encontro síncrono no meio da semana, e aí a gente combina direitinho o horário, e aí eu falo sobre esse outro capítulo, que é os ambientes de aprendizagem, já que a gente está na disciplina de introdução a ambientes virtuais de aprendizagem. Então, existem vários ambientes que a gente pode estar aprendendo, um deles é o ambiente virtual de aprendizagem. Beleza, gente? Valeu, Eduardo, aí pelo ótima aula, muito obrigado. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que está aí conectado? Hugo, Juliana, Juan, tudo ok com vocês? Me falem de um feedback aí, senão eu finalizo aqui a aula e tudo certo, então. Pronto, gente. Então, minha tarefinha de trabalho agora. Sim, e podem me cobrar, gente. Se eu prometi alguma coisa na semana e não cumprir, podem dizer lá, professor, o senhor esqueceu de fazer tal coisa. Porque nesse contexto que a gente está agora, eu começo a fazer alguma outra coisa e me envolvo e acabo esquecendo. Então, assim, podem me cobrar valendo mesmo, que eu acho é bom, certo? Beleza? Então, um beijo para vocês. Um ótimo final de semana. Se o senhor esquecer, ganhamos um ponto. Ah, com certeza. Todo mundo ganha, Roberto. Não se preocupe, não. Aqui a missão é todo mundo ganhar, certo? É um ganha-ganha, certo? A gente só perde se a gente deixar
de ajudar o outro. Então a gente deixou de, se a gente deixou de ajudar, a gente deixou de ganhar, né? Mas senão todo mundo vai ganhar. Beleza? Então um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. E aí fica pré-agendado a gente escolher um dia na semana para fazer mais um encontro síncrono, conversar sobre mais um capítulo do livro Projeto Instrucional para Ambientes Virtuais. Beleza? Então eu vou finalizar aqui a gravação e se cuidem, todo cuidado possível quando saírem de casa. Beleza? Então um beijo e eu vou aqui para a gravação.